Fala galera, tudo bem? Bom, gente, eu estava dando uma lida aqui num artigo muito legal, na verdade uma revisão que foi recém-publicada, com mais de 100 artigos científicos pela Universidade de Harvard, que estava falando pra gente sobre o carboidrato. Certamente você já deve ter ouvido falar em algum lugar que os carboidratos são os grandes vilões de qualquer tipo de dieta ou até mesmo da manutenção da nossa saúde. E o que essa pesquisa quis fazer? Ela fez um levantamento de vários estudos científicos para ver se realmente eles são tão essenciais ou não para a nossa nutrição, para a nossa saúde, para o nosso dia a dia. Há milhares de anos atrás, o ser humano, ele ingeria carboidrato, Isso não é nenhuma novidade, mas basicamente o que a gente comia? Frutas e legumes. No entanto, com a agricultura, outros tipos de carboidratos começaram a ser cultivados. Foi daí que surgiram os cereais, como o arroz, o milho, o próprio trigo. E isso, gente, mudou completamente a forma da nossa alimentação e exatamente alguns estudiosos de evolução dizem que foi essa modificação que fez com que o nosso cérebro, inclusive, desenvolvesse mais rápido, uma vez que com um acesso maior de açúcares para o nosso sistema nervoso central, ele tinha matéria-prima para se desenvolver de uma forma mais eficiente. O problema é que a partir do século XX, com a Revolução Industrial, gente, o que aconteceu? Os produtos começaram a ser industrializados. Daí surge aquele famoso xarope de milho, o açúcar refinado aí de mesa, que é o grande vilão, esse sim para a nossa saúde, e outros produtos que, de certa forma, acabam chegando muito rápido na nossa corrente sanguínea, fazendo com que esse carboidrato gere picos enormes de insulina e de baixíssimo valor nutricional, uma vez que eles são isentos de outros tipos de nutrientes associados, como vitaminas, minerais, até um pouco de gorduras e de proteínas. Bom, Zanuto, então você já deu o veredito? Carboidrato é vilão mesmo? É um monstrão? Não foi bem o que o estudo de Harvard mostrou pra gente. Nessa revisão que ficou muito claro, gente, que o que importa dos carboidratos, de fato, é a sua qualidade, não tão somente a sua quantidade. Ou seja, antigamente os carboidratos a gente dividia muito em dois grupos básicos, aqueles que a gente chamava de simples e complexos. Quem foi meus alunos aí que deve estar vendo esse vídeo há uns 15, 10 anos atrás, sabe muito bem do que eu estava falando. Aqueles carboidratos simples são aqueles que são absorvidos bem rapidamente, gerando esses picos de insulina que eu comentei anteriormente, enquanto os complexos são principalmente o amido, os polissacarídeos, aquelas moléculas maiores que levariam tempo para ser digerida. Só que o que a gente sabe hoje? Que na verdade esses mesmos polissacarídeos, como o próprio amido, ele é absorvido também de uma forma rápida, porque rapidamente esse cara é quebrado em monossacarídeos, então o complexo acaba se tornando na verdade simples. Por isso que hoje em pesquisa científica está muito mais comum se falar em simplesmente carboidrato refinado e carboidrato integral. O que seria o refinado? Todo aquele carboidrato onde você tem uma isenção dos nutrientes que acompanham ele. Então é aquele carboidrato, aquele açúcar simples, onde ele não tem nenhum teor de fibra alimentar, ele não tem micronutriente, ele não tem água, ele não tem um pouco de proteína, ele não tem gordura nenhuma, ou seja, uma caloria vazia. Já os integrais são aqueles o mais in natura possível, principalmente encontrados nos próprios cereais ou até mesmo nos legumes. Mas existem então condições em que realmente os carboidratos possam ou devam ser excluídos da dieta? Sim, existe. O que a ciência mostrou hoje, poxa, você tem um cliente, um paciente que tem um quadro de resistência insulínica. É sabido que ele tem que reduzir a ingestão de carboidrato para melhorar essa resistência periférica ou algumas patologias específicas, como por exemplo a epilepsia refratária, onde já se sabe que para evitar as crises, a dieta cetogênica, que praticamente é zerada de carboidrato, é a mais conveniente. Agora, de repente você é um atleta, será que zerar completamente esse carboidrato não vai gerar uma queda no teu desempenho? É isso que vocês têm que ficar atentos. E quem pode determinar isso, quem pode discutir isso? Um profissional de saúde. E no mercado, como que você pode fazer então, de repente, para estar fazendo opções mais saudáveis? Gente, passa direto no setor de hortaliças, de hortifruti, sabe? Enche seu carrinho de legume, enche seu carrinho de hortaliças, pega primeiro esses produtos e mesmo assim, se ainda der vontade de beliscar, de pegar alguma coisa ali que tenha fonte de carbo,
leia o rótulo daqueles ingredientes, verifique a ordem em que eles aparecem. É sabido também, isso é importante na verdade vocês saberem, que pela legislação, quando você tem um ingrediente, por exemplo, sem açúcar, a indústria alimentícia, para enganar você, ela coloca no produto, não tem açúcar. Só que você vai lá atrás, está maltodestrina. A maltodestrina, quando ela entrar no teu corpo, gente, ela vai ser metabolizada em açúcar. A mesma coisa acontece com sacarose. Né? Muitas vezes não tem açúcar, aí você vai lá atrás, sacarose, você fala, caramba, mas isso aí se quebrar não vai ser absorvido e virar glicose de novo? Vai. Então fiquem muito ligados nos rótulos, pois há muitos alimentos que muitas vezes a gente dissocia de ter excesso de carboidrato ou de simplesmente ter carboidrato refinado e a gente não presta atenção. Por exemplo, com os pães, às vezes você pega uma massa, né? Ela tá cheia de carboidrato. Então tem que ficar ligado, gente, dá uma olhadinha sempre no rótulo para saber as informações nutricionais, para saber o que você está levando para a tua casa. E para finalizar, né, gente, o que a pesquisa conclui? Que é inútil, e eu concordo plenamente com isso, focar somente em um nutriente se o seu objetivo é realmente manter a saúde, aprimorar aí a tua qualidade de vida. O que deve mudar, gente, é a tua relação com a comida. Fiquem atentos com o que você coloca na mesa, porque isso sim vai fazer a diferença, tá bom? Um abraço para vocês.